Olá pessoal, tudo bom? Então, só para avisar vocês que de vez em quando pode ser que eu fique olhando para cima assim, mas é porque a minha tela fica aqui e a minha câmera fica embaixo, tá? Mas é isso então. Nessa aula 3, ou o tema de vocês, a gente vai ver o que significa o modelo, tá? Então, para começar, a gente pode ver esse carro aqui que está fazendo um trajeto. Nós vemos ele fazendo um caminho, né? Ele está realizando esse trajeto aí. Vocês podem ver que ele está andando pela cidade. Agora, no próximo, a gente vê o trajeto de um pontinho. E será que tem alguma diferença desse pontinho para aquele carro? Então, depende, porque olhando do ponto de vista da física, eles não têm muita diferença não, porque em alguns casos a gente pode descrever um objeto extenso como um pontinho, e que, nesse caso, então a gente pode fazer uma simplificação da realidade, onde esse pontinho pode descrever muito bem a trajetória daquele carro. E isso é um modelo científico. Então, formalizando, tá? A gente tem o conceito de modelo científico, ou se não, para os mais íntimos, a gente pode chamar só de modelo, que é onde a gente tem uma simplificação dessa realidade, mas que ela descreve muito bem o que está acontecendo. Ou seja, elas são abstrações construídas pelos cientistas, mas elas não existem na natureza. A gente não tem um ponto material com toda a massa andando pelo trajetinho. A gente tem aquele carro. Então, o pontinho é uma abstração construída pelo cientista de algo que está acontecendo na natureza, que é o carro. A gente tem algumas características muito importantes, que elas são representações simplificadas, idealizadas de um sistema ou de um fenômeno físico, que eles são constituídas por proposições semânticas e um modelo matemática, ou seja, são aqueles conceitos e funções que vocês mais conhecem como fórmulas, que usamos para fazer os exercícios. São representações externas consensuais, aceitas pela comunidade científica. Então, para o modelo ser usado e ele ser bem aceito, ele deve ser aceito, né, pela comunidade científica, e a comunidade científica vai testar essa teoria e verificar se ela casa bem com a realidade. Então, vai corroborar essa teoria. Então, para dar um exemplo, a gente tem o balanço, onde tem a massa da pessoa, que é distribuída por todo o corpo dela, a corda que também tem a massa dela, distribuída por tudo, e que a corda também ela pode se esticar ou se retrair. Tem o atrito das coisas com o ar e da corda com aonde ela estiver amarrada. Mas na parte do modelo científico, a gente tem o pêndulo simples, onde a gente considera que o fio não tem massa, ele é inextensível, ou seja, ele não vai se esticar ou se retrair. A massa ela vai ficar toda concentrada nesse pontinho e não tem nenhum tipo de atrito. Mas, apesar de todas essas simplificações, ele vai prever bem o que vai acontecer nesse movimento. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, que é um carro e uma rótula. A gente tem um movimento circular desse carro e no real a gente vai ter o atrito das peças do carro, que vai tirar a velocidade do carro, a massa do carro que está toda distribuída por ele, tem atrito do pneu com o chão. Já no MCU, não estamos falando de Marvel aqui, o movimento circular uniforme, não consideramos os atritos. Então, não considera o atrito dos pneus com o chão e nem o atrito das peças. A massa, ela vai ser toda concentrada num pontinho só, e a velocidade, ela vai ser constante. Então, não tem uma aceleração no veículo. Tá? Então, apesar, né, como eu falei antes, de todas essas simplificações,
ele vai descrever bem o movimento que o veículo vai fazer. Agora, eu vou deixar para vocês um teminha para vocês responderem. E daí vocês podem ou me entregar na próxima aula, ou me entregar por e-mail. Então, nesse teminha aqui, a gente vai ter 3 perguntas. Assim, eu não vou corrigir se tá certo ou errado, tá? Eu vou corrigir conforme vocês se esforçaram para responder. Se eu ver que vocês fizeram nas coxas ou veio cópia da internet, vocês vão ganhar 0 nessa questão. Daí, se eu ver se vocês se esforçaram, pensaram pelo menos como é que é para fazer, daí dá para conversar, dá para começar a botar uma nota. Então, explica o que vocês acham. Não vão... Procurem na internet só se vocês estão com dúvida em alguma coisa. Mas não procura o conceito em si. Coloca o que vocês entenderam. Então, a primeira pergunta é explicar o conceito de modelo com as suas palavras. Ou seja, explicar o que vocês entenderam, o que é um modelo. A segunda pergunta é qual a importância dos modelos para a física. Então, é para vocês escreverem o que vocês acham, se o modelo é importante para a física ou não, e se ele é uma boa forma de fazer ciência ou não. E a terceira é se, na sua opinião, por que os modelos ajudam na construção da ciência. Então, aqui é bem pessoal, tá? É o que vocês acham, se esse modelo que eu expliquei aqui para vocês, todas as simplificações vão ser uma boa coisa para construir a ciência. E se eles foram necessários para ajudar na construção da ciência. Então, caso vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail através do lislaine.carvalho@urgs.br ou lá no Notion, que eu tinha deixado para vocês aquele documento lá. Vocês também podem colocar lá a dúvida de vocês. E se vocês tiverem a vontade, pode me mandar a atividade por e-mail. Ou se não, me entreguem na aula. Tá certo? Então era isso. Bom trabalho.